Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Vocês estão no melhor lugar, que é a casa do Senhor Jesus. Não tem outro lugar melhor para estar. Amém? Então, esse culto de adoração ao Senhor, esse culto de celebração, vamos buscar a face do Senhor. Vamos buscar a unção do Espírito Santo. Vamos buscar mais intimidade com Deus no dia de hoje. Amém? Todos nós precisamos de um conselheiro. Todos nós. E eu não vejo outro melhor do que o Senhor Jesus. Além de ser conselheiro, Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso libertador. Vamos ler agora a palavra do Senhor em Salmos 27. Salmos 27, do 1 ao 5. Salmos 27, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é minha luz e é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, e me porá no alto de uma rocha. Amém? Quantos tem essa palavra? Quantos tem? Senhor é o nosso refúgio, Senhor, a nossa esperança, Senhor, o nosso abrigo. Não deixe que o mundo fale nada diferente, além do que o Senhor faz com você essa noite.
vamos pedir que a presença do Senhor seja manifesta, a gente possa tocar nela hoje aqui. Que nós possamos ser curados, que nós possamos ser sarados, que nós possamos ser salvos pela graça. Porque nós mesmos não podemos nos salvar. Só o Senhor pode nos justificar. Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela tua presença manifesta aqui, Pai, nessa casa de oração. Senhor, nós queremos buscar a tua face, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Sim, tem misericórdia de nós. Sim, Deus, somos dependentes de Ti, Pai. Nós reconhecemos Tu como nosso Salvador, Pai. Pai, venha sobre o nosso coração, Deus. Sim, Pai. Tire tudo aquilo que afaste de Ti, Senhor. Pois nós queremos a Tua presença, Pai. Queremos mergulhar, Senhor, no Teu oceano, Pai. Queremos, Senhor, mergulhar, Senhor, no Teu Espírito, Senhor. Queremos, Pai, ser mais parecidos contigo, Senhor. Deus, venha sobre o ministério de louvor aqui, Pai. Derrame tua unção sobre esse altar, Pai. Venha, Pai, derrama toda a unção em cada um que possa sentir, Pai. Sendo, Senhor, Pai, atingido, Senhor, como uma flecha, Pai. E que essa flecha, Pai, possa, Pai, entrar no coração e fazer morada. Sim, Deus, que venha, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. E nós possamos hoje te celebrar, Senhor, sem nenhuma máscara, Pai. Derramar tudo de si, que nós possamos, Pai, nos esvaziar e nos encher do Teu Espírito essa noite. É isso que nós queremos, Pai. Hoje não é um domingo, Pai, como qualquer outro, é um domingo especial. É um domingo de salvação, de libertação. E eu creio, Senhor, que vidas serão libertas, saradas, curadas, em nome do Senhor Jesus. E salvas para a Tua honra e para a Tua glória. Que o ministério de louvor venha agora, Senhor. Derramar unção, Deus. Senhor, louvar como nunca adorou, Senhor. Sim, que os anjos estejam acampados aqui nesse momento, Pai. Sim, eu já escuto, Pai. Pela fé nós escutamos, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Que nós possamos nos levantar agora, Senhor. E saber, Deus, que Tu estás aqui, Pai. E como o Rei está, Pai. Pai, em nossa presença, Senhor. Nós adoramos, Pai. Deus, abençoa esse culto, Pai. Abençoa cada um aqui para fazer parte, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus.
o seu poder e a sua unção sobre essa igreja, amém? Abra o seu coração, encha-nos do Espírito Santo, em nome de Jesus.
Que bênção estar nesse lugar, né? O Rafa chama, né? Ele começa a falar, ele começa a fazer rodeio, eu fico esperando a gracinha. Vai vir, mas não veio não, foi devagar ele hoje, foi sutil, isso é uma benção. Que bom, irmãos, que bom estar nesse lugar nessa noite, é um prazer, um privilégio poder estar dividindo um pouco do que o Senhor falou comigo, com vocês nessa noite. E como o Rafa já orou, que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor falou comigo para todos vocês aqui, amém? Amém. Vocês já estão sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui? Amém? Você pode glorificar a Deus por isso, amém? Que bom, bênção, bom os nossos visitantes mais uma vez, sejam bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui conosco, né? Todos os nossos visitantes, você vai sentar aí, não tem problema, fica aí, boa. Bom ver também alguns irmãos, né? Irmão Max aí com a família, que bom ver você aqui, irmão, que bom ver os irmãos, né? Início de ano vão começando a aparecer, né? O pessoal vai voltando das férias, né? Começa a aparecer, daqui a pouco a gente percebe que fica mais evidente ainda a etapa número 2 dessa obra, porque vai faltar lugar em nome de Jesus, amém? Que bênção, que assim seja, amém? Vamos à palavra do Senhor. Vou estar compartilhando com os irmãos alguma mensagem nessa noite, uma breve mensagem, prometo que vou ser rapidinho, até hoje a gente acaba indo, hoje é até meia-noite, amém? Uns têm fé, outros nem tanto. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, meu irmão, no capítulo 24, amém? Lucas 24, nós vamos ler do 30 ao 32. Amém? Se você está achando, quiser se colocar de pé, fica à vontade. É bom que eu sei que todo mundo achou. Lucas 24, 30 ao 32. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, acompanha comigo. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras? Amém? Pode assentar aí, se você quiser dar uma glória a Deus. Glória a Deus. Amém, aleluia. Benção, amém. Palavra do Senhor já lida, vamos compartilhar, né? Eu vou compartilhar com vocês, amados, a minha esposa fazendo água, fazendo aperitif, e muito. Obrigado. Bom, lembra desses versículos que todo mundo aqui já conhece, é o versículo que vai estar no capítulo de 24 de Lucas. Eu peço para você, mantenha a sua Bíblia aberta aí, você que abriu o aplicativo Bíblia de papel física, mantenha ela aberta aí, a gente vai fazer uma caminhada por praticamente todo o capítulo 24, trazendo para nós um entendimento de algo que é maravilhoso. A palavra-chave que eu posso dizer, que a gente vai ler e vai falar muito, é ardia, palavras, né? O coração. Arder o coração. Não se preocupe, você não vai ter um princípio de infarto, amém? Fica tranquilo, vai arder o coração sim, mas ninguém vai infartar, pode ficar tranquilo, é outro tipo de arder o coração. A gente está falando desses dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, né? Só para a gente entender o contexto, né? Para a gente ver onde a gente vai passar. Isso 3 dias após a morte, né, de Jesus, e também já a sua ressurreição. E eles estavam caminhando, entristecidos, indo para aquele lugar. No versículo anterior, no capítulo 3, se você for ver, já tem a visitação das mulheres ao túmulo de Jesus, já tem ali a aparição do anjo que confirma, estão vindo procurar alguém morto? Esquece, ele vive, amém? Amém, glória a Deus, ele vive, Jesus vive. As mulheres foram lá, testemunharam isso, correram, foram aos apóstolos e contaram tudo que tinham falado, né? Um
apóstolo também foi lá, voltou e falou: verdadeiramente não tem lá, o túmulo está vazio. Amém, graças a Deus. Se a gente parasse aqui, já estava maravilhoso a nossa noite, não é? Saber que o túmulo está vazio, saber que a morte não segurou a Cristo Jesus, mas que ali se cumpriu a obra redentora do amor de Deus, ali se cumpriu o plano missionário do Senhor. Quando você vai naquele túmulo visitar como alguém que está triste, choroso, e de repente vê um túmulo vazio e o anjo te anuncia: olha, porque você está procurando ele aqui? Ele não está morto, mas ele vive, e ele reina. E assim como nós já cantamos nessa noite, um dia ele vai voltar para nos buscar, amém? Eu amo esses cânticos que são desafiadores, que levam essa dimensão do sobrenatural de Deus, né? Saber que nós vivemos aqui, estamos aqui, trabalhamos, em comunhão com os irmãos, conversamos, brincamos, temos o nosso lazer, mas nós não tiramos da nossa cabeça que um dia aquele que veio voltará para nos buscar, amém? Isso é maravilhoso, amados. Tenha isso na tua mente, tenha sempre isso no seu coração. A gente vai falar muito de coração durante essa palavra nessa noite. Coração é a palavra-chave. É lógico que a gente não está falando do nosso órgão do coração, né? Quando a Bíblia fala de coração, está falando do mais íntimo do ser humano, da centralidade, né? Do seu eu, daquele lugar onde você guarda o que é mais precioso. Então, esses discípulos que estavam ali tristes, diante de tudo que tinha acontecido, caminhando ali para Emaús, eu imagino com aquela feição triste, né? Uma outra: poxa, o que aconteceu? Você viu? Estava começando. E aí acontece que Jesus entra nessa jogada. Mas é interessante a gente perceber isso, né? Às vezes a gente está caminhando com tristeza. Por mais que você tenha vivido coisas sobrenaturais, em alguns momentos nós caminhamos com tristeza. E depois desse momento, desses 3 dias se passaram, esses homens estavam caminhando, e a gente começa a entender todo esse contexto. Então, por que eles estavam tristes? Óbvio, imaginavam que o Senhor havia morrido. A palavra ainda não tinha se conectado na cabeça deles, a questão da ressurreição, de um Cristo ressurreto que voltaria em glória, ainda não estava muito bem fechado, então eles estavam com o coração tristes, o coraçãozinho deles ele estava bem magoado, como a gente diz, né? Sem motivo nenhum para andar feliz. E dentro desse contexto a gente vai caminhar e vai perceber que algumas coisas da vida desses 2 discípulos que caminhavam ali nesse aspecto triste, dentro desse capítulo que a gente vai ler 24, vão trazer importantes lições para a gente encarar o nosso dia a dia. Todos nós aqui temos experiências com o Senhor, amém? Quantos aqui já foram visitados por Deus? O batismo no Espírito Santo, o momento da conversão, a descida nas águas do seu batismo, um momento de um Peniel, de um retiro, que Deus falou fortemente contigo. Todos aqui já experimentaram desse Senhor, amém? Que maravilha isso, glória a Deus. O Senhor multiplica essas experiências cada vez mais. Mas, algum de vocês deixou de viver nesse mundo? Tem alguém vivendo em outro planeta aí? Marte, aquela coisa de filme não, futurístico, está todo mundo vivendo aqui, né? Então isso é importante a gente entender. Conhecemos ao nosso Senhor Jesus, a nossa vida foi transformada por Ele, hoje somos salvos e libertos, mas continuamos vivendo aqui, amém? Ninguém fugiu para outro lugar não, né? Se alguém for para outro planeta aí, me avisa, que o pessoal está investindo dinheiro nisso aí, de repente a gente faz uma sociedade, tá? Mas por enquanto todos nós continuamos vivendo aqui. Eu queria te chamar para continuar lá no capítulo, né, no 24, para a gente ler agora os versículos 17 e 19. Como eu te falei, não feche a sua Bíblia. Deixa eu voltar aqui, eu já tinha avançado. Versículo 17. Então lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Como é que eles pararam? Entendi. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhe perguntou: do que se trata? E explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém. A gente vai avançar então dentro desse cenário e entender que esses homens, e vocês vão concordar comigo, os chamados discípulos de Emaús, né? Se eles eram discípulos então de Jesus, eles conheciam Jesus, amém? A gente vai fazendo a leitura e a gente percebe
O Cleopas, eu acho que ele dá até uma resposta assim, bem ríspida, né, para Jesus naquele momento. Como é que você não sabe o que está acontecendo? É tipo assim, que planeta que você está, que você não está sabendo o que aconteceu nos últimos dias? O que fizeram com o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que era poderoso, que era profeta, que fazia diante de Deus, que realizava diante dos homens, ou seja, esses homens que caminhavam entristecidos, tinham experiências com Jesus, amém? Concorda comigo? Da mesma forma que eu e você temos experiências com o Senhor. Da mesma forma que nós experimentamos, vivemos, vimos, ouvimos experiências com o Senhor, esses dois discípulos que caminhavam entristecidos também tinham experimentado. Esse texto fica bem claro, eles falam, olha só, ele era profeta, ele era grande diante de Deus, né? Ele era poderoso em obras, em palavras diante de Deus, diante de todo o povo. Então fica claro que esses homens estavam caminhando tristemente a caminho de Emaús, eram verdadeiramente discípulos de Jesus. Eles estavam acompanhando a Jesus, viam seus milagres, seus feitos, a sua palavra, tinham a Jesus como um homem de Deus e depositavam nele a esperança e redenção de Israel. A vida daquele homem, meus amados, foi mudada em algum momento da experiência que eles tiveram com Jesus. Por isso eles estavam caminhando tristes. Como ainda não entendiam o processo de ressuscitar de Jesus para o reino de Deus na sua glória, eles não estavam entendendo isso. Então eles caminhavam tristes. Então a dor deles era uma dor de perda. Alguém que transformou a minha vida agora não está mais comigo. Alguém com quem eu tive experiências maravilhosas agora se afastou. Está fora do meu alcance. A morte é um abismo entre nós e Deus. Somente Jesus vem e faz essa ponte e nos resgata do reino de morte para um reino de vida que está no Senhor. Em algum momento Jesus entrou na mesma forma na vida daqueles discípulos, assim como entrou nas nossas vidas, gerando então uma transformação, uma alegria. Alguma coisa muda quando você conhece Jesus, amém? Eu imagino que esses discípulos estavam tristes no momento, mas quando eles estavam vivendo tudo isso que eles relataram, de um Deus poderoso em obras, que fazia, que tinha milagres, que tinha poder, eles estavam o quê? Felizes, alegres. Assim como eu e você no dia da sua experiência, amém? Eu tive várias experiências com o Senhor. A primeira que eu lembro foi no acampamento Clay, no retiro entre as igrejas de Tijuca, Vila Isabel e Jardim Botânico. Eu tive ali no culto do coração aquecido, uma experiência maravilhosa com Deus que eu trago na minha vida até hoje. E várias outras o Senhor tem acrescentado na minha vida. E a gente vai entender que não importa o que a gente fazia antes dessa experiência. A sua vida antes dessa experiência parece que ela perde um pouco o sentido, e é por isso que esses homens caminhavam entristecidos. O sentido da vida deles tinha sido mudado através de experiência com Jesus, e agora para eles Jesus é arrancado da vida deles. E agora então o sentido da vida deles parece desaparecer. O processo de conversão que temos, quando encontramos ao nosso Senhor Jesus, experimentamos do seu poder, verdadeiramente marca a nossa vida ao ponto de a gente não saber mais como viver sem Ele. É isso que esses discípulos estão fazendo ao caminhar, eles estão tristes porque eles estão sem saber como vão viver sem esse Jesus. Amém. E essa aparente tristeza nos traz também uma alegria de saber justamente isso, que quando Jesus entra nas nossas vidas, causa uma transformação que a gente passa a viver dependendo dEle. Amém. E se a gente não tiver com Ele, a gente sente falta, a gente se entristece, e a gente quer fazer algo para mudar, para poder estar novamente com Ele. Parece algo triste, né? Eles estavam caminhando tristeza, mas é uma tristeza, amado, porque algo que transformou a vida deles foi tirado. Algo que encheu a vida deles de alegria em algum momento foi tirado deles. As experiências que eles tiveram com Jesus foram maravilhosas. As nossas, as minhas, as suas experiências são maravilhosas. E hoje nós caminhamos com Jesus, e glória a Deus por isso, que a graça dele não se separa de nós. Paulo vai entender muito bem esse processo dessa experiência, dessa conversão. Em Filipenses 3, de 13 a 14, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo,
rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! É para glorificar a Deus mesmo, amados. A experiência que Jesus vem e marca as nossas vidas, faz a gente esquecer a nossa vida do passado e desejar viver somente uma vida agora em diante com Ele. Amém, Jesus. E glória a Deus por isso. Aleluia. A tristeza dos homens que caminhavam para Emaús é justamente isso. Conhecer a Jesus transforma a nossa vida e muda os nossos parâmetros. Quando a gente conhece a Jesus é só alegria, amém? Você já foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor? Essa semana eu estava triste, amados. Estava triste. E um irmão que eu não vejo há muito tempo, não fisicamente, mas a gente fala sempre, me mandou uma mensagem que eu falei, isso foi um anjo do Senhor falando comigo nessa manhã. Porque quando você está triste, o Senhor fala, você não é para viver triste, porque você já me conhece, a sua vida agora é uma vida de alegria, então eu vou mandar um anjo te dar uma palavra de alegria, para que você fique feliz, para que você vive transbordando da minha presença, para que o seu sorriso contagie a outros, amém? Não é para você ficar feliz somente para você, não, meu irmão, o seu sorriso vai contagiar a vida de alguém. O seu jeito de viver, a alegria que você tem de fazer, o que você faz no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, você faz diferente, isso vai contagiar pessoas, através da alegria de Cristo Jesus, que um dia já te encontrou, que te tocou, que fez uma experiência contigo, você vive uma vida de alegria, amém? Amém. Quantos podem dizer, eu vivo uma vida de alegria? Aleluia, glória a Deus. Aparecem umas tristezas, acidente de percurso. A minha vida é a vida para viver no melhor de Deus. Glória a Deus. E aí eu vou perguntar a vocês, eu vou ter que questionar a vocês. Esses discípulos, assim como nós, já tiveram as experiências com Jesus, mas estavam caminhando então entristecidos. Então, por que os discípulos estavam tão desolados? Volta comigo, mantenha o capítulo 24 aberto. Vamos ver agora do versículo 20 ao 24. Todo mundo comigo aí, né? E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Os discípulos estão falando de Jesus. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do grupo me surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, e voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos, foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que essas mulheres disseram. Amém? Agora a gente vai passar por outra etapa, né? Mesmo diante, amados, e é interessante a gente perceber isso, e os discípulos nessa caminhada começaram a sofrer com isso. Como eu falei antes, a gente aceitou a Jesus, mudou a nossa vida, estamos cheios dessa alegria, estamos caminhando, como o Paulo falou, rumo a um alvo, uma soberana vocação. Tem um prêmio para mim e para a tua vida, amém? Só que a gente continua vivendo aonde? Na terra, nesse mundo aqui, né? Continuamos sendo seres humanos? Então, infelizmente, algumas coisas que acontecem nesse mundo vão trabalhar para que a gente se entristeça. O texto que a gente acaba de ler, os discípulos estão relatando justamente o motivo daquilo que entristeceu eles. A condenação de Jesus pelas suas próprias autoridades, pelos próprios líderes religiosos da época. Isso nos traz esse entendimento de que, por mais que as nossas experiências reais, vividas com Cristo, sejam maravilhosas, algumas coisas do mundo vão colaborar para que nós não andemos na alegria dessa experiência. Pelo contrário, para que a gente caminhe em tristeza. Porque nós continuamos vivendo aqui, amados. Tem insatisfação com governos, problemas financeiros, doenças, uma perda, pode ser
algo que te entristece na família, você continua vivendo aqui, nós continuamos vivendo aqui. Então, em algum momento, coisas desse mundo vão afetar a nossa vida. Você não é um alienígena. Você não se tornou um ser celestial quando aceitou a Jesus. Você se tornou um cidadão do reino. Isso sim, mas você continua sendo um ser humano, vivendo nesse mundo exposto às mesmas coisas que todas as outras pessoas. O sol nasce para todos, diz a palavra do Senhor, né? A chuva também sobre justos e sobre os injustos. Então nós, enquanto estamos aqui, estamos à mercê de influências desse mundo. O que os discípulos estão conversando aqui com Jesus, ainda sem saber que era Jesus, era um motivo de crescimento dele. Olha, a gente estava felizão. Jesus estava no nosso meio fazendo maravilhas. Nós esperávamos que ele fosse aquele que ia redimir a Israel. Ou seja, nós depositamos nele toda a nossa esperança. Estávamos alegres, estávamos felizes. Nós estávamos ali, agora sim vai acontecer aquilo que estamos esperando. E de repente, as nossas autoridades, os poderes desse mundo se levantam e vêm e tomam esse Jesus de nós. E o condenam à morte, morte de cruz. Da mesma forma que está acontecendo com os discípulos lá, mas esses dois discípulos caminhando para Emaús, pode acontecer com a nossa vida hoje. A gente pode dormir muito bem, muito alegre, muito feliz, e amanhã algo que venha nos entristecer da parte do mundo. Até mesmo uma cilada do próprio inimigo. Uma das estratégias, eu sempre comento isso com os juvenis, que a gente está mais de perto. Uma das principais estratégias que o inimigo pode usar para a tua vida, amados, mais do que te destruir, é cortar sua conexão com Deus. É fazer você viver entristecido, ao invés de viver uma vida de alegria. Você continua sendo uma pessoa, vivendo o mundo, mas ele cortou a tua conexão com Deus. Você agora não está mais no vínculo que estava antes, esperando esse Senhor afoito. Agora você está entristecido, porque aparentemente o mundo cortou a sua conexão com Deus. Assim como aparentemente cortou a conexão de Jesus com os discípulos quando houve a crucificação de Jesus. Os poderes desse mundo vão se levantar para causar o meu entristecimento, o seu entristecimento. Perdão. Os discípulos então se entristeceram por ter Jesus sido morto e crucificado, justamente pelas suas autoridades. Nós hoje, da mesma forma, nos entristecemos por diversos fatores, né? Como eu já falei, saúde, problemas de saúde grave, desemprego, a violência desenfreada, a corrupção. Quantos obstáculos o mundo não vai nos impor para nos deixar exatamente igual a esses discípulos de Emaús, entristecido. Mas deixa eu falar uma coisa, um rosto entristecido contagia alguém? Não. Quando você olha assim, uma pessoa entristecida assim, você tem vontade de ir lá e ficar perto dela? Agora um sorrisão alegre. Amém? Está entendendo? Sorrisão alegre, cheio de quem está vivendo na presença do Senhor. A pessoa olha para você e fala, se ela conhecer a tua história de vida, ela não vai nem entender porque você está rindo. Mas ela vai falar, rapaz, tem alguma coisa naquele sorriso diferente ali. Que alegria tem. Eu quando cheguei aqui, vi a minha irmãzinha bem alegre, bem feliz hoje, me contagiou. Por completo, sabia? Não é só sua roupa não, a sua presença hoje me contagiou. Não estou falando de você não. A Clarissa hoje está radiante. Como sempre, mas a alegria dela me contagiou. É lógico que a roupa dela também colaborou um pouco. Lógico, claro. Mas ela chamou a atenção porque eu estou alegre. E ficou interessante que ela ficou igual ao lado do Cristiano aqui, o Cristiano está todo de preto. Aí deu uma destacada legal, né? O Rafa também, né? Os irmãos são todos de preto aqui, a irmã toda alegre, toda feliz. Às vezes as forças do mundo vão tentar fazer isso, mas elas são verdadeiramente esmagadoras. Em alguns momentos. O texto fala que os homens o ataque muitas vezes do inimigo, amados, as nossas vidas vai ser tão forte. Esse mundo vai ser tão forte sobre a minha vida, que esses homens eles parecem esquecer até mesmo o sobrenatural de Deus que havia acabado de acontecer.
Eles sabiam, o texto deles falava, é bem verdade que as mulheres foram lá, hoje, que falaram que Jesus não está lá e que viram anjos, e que os anjos anunciaram para elas que ele vive. Eles continuam. Inclusive, outros irmãos, outros apóstolos foram lá também e confirmaram a história. Só que a tristeza que o mundo causou neles foi tão grande que nem o sobrenatural que tinha acabado de acontecer, parecia que eles não estavam mais enxergando. Visão de anjos, confirmação celestial de algo para mim e para a tua vida, às vezes o mundo vai tentar ofuscar. Palavra que o Senhor está revelando para você, está entregando, irmãos e irmãs, aí sendo usado por Deus para falar contigo, recebe isso aí, irmão. E você está deixando o mundo te ofuscar. Coisas que o Senhor está falando de uma maneira com você, que é para você não ter dúvida, que é Ele que está falando contigo, e você continua deixando as forças do mundo te ofuscar. Eu tive uma experiência nesse final do ano que foi maravilhosa. Juntamente com a minha esposa, acompanhamos algumas pessoas, casais, no processo de oração. Quando a gente estava orando por um casal, e Deus me deu um sonho para me falar com esse casal. Eu amo que Deus não fala coisa leve, Ele fala que a gente tem que ouvir, né? Só que às vezes é tão forte que você fica, como assim? Se eu falar isso aí, Senhor, vai dar um desconforto esse negócio, é isso mesmo, Senhor. Aí eu conversei com a Jo, eu falei, se vocês estão falando, tem que falar mesmo. Então, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou orar hoje à noite pedindo para Deus me confirmar se eu realmente tenho que falar isso com esse casal aí, né? Porque são coisas, a gente sabe que, mas Deus ele é tremendo. Naquela mesma noite eu sonhei que eu estava sentado com esse casal contando o sonho de uma noite anterior para esse casal, irmãos. Irmãos, é forte, irmãos. Eu sonhei. Deus me deu algo para me revelar um casal. Eu tive dúvida. E eu pedi ao Senhor, o Senhor me confirma. Ele fez eu sonhar que eu estava nesse sonho contando ao casal tudo que eu já tinha revelado na noite anterior. Deus é tremendo. Não permita que as forças desse mundo ofusquem o sobrenatural de Deus na sua vida, meu irmão. Tem muito de Deus agindo na sua vida. Por mais que as forças desse mundo tenham tentando ofuscar, te separar, causar tristeza, como estavam fazendo aqui com esses discípulos, a caminho de Emaús, já entristecidos, amados, receba aquilo que o Senhor tem dado para a tua vida. Deus tem movido homens e mulheres de Deus para te levar palavras, tem usado esse altar para te trazer palavras, tem usado pessoas, situações, atitudes, sonhos, e você está deixando o mundo cauterizar isso na tua vida. Não permita. Porque senão o resultado vai ser caminhada de tristeza a caminho de Emaús. Esses homens estavam tão tristes com aquilo que o mundo tinha aplicado com um golpe, aquela pancada bem forte que o mundo tinha aplicado, eles estavam esquecendo o sobrenatural de Deus. Como é forte a gente perceber isso. E o que a gente vai fazer então quando Deus, o mundo vem e dá essa pancada? Eu tenho a minha experiência também com Deus. Quando Pedro nasceu, a gente fala assim, denuncia a idade, o cara é grandão, mas é isso mesmo. Quando Pedro nasceu, ele teve um nascimento prematuro, e Deus tinha me visitado na noite anterior, eu estava também muito triste, muito arrasado, e falou comigo em sonho, me deu uma alegria, uma paz, uma certeza que eu acordei no outro dia falando, tomara que meu filho nasça hoje mesmo. A Jo estava internada lá no Marione, no Rio Caxias, com ele na barriga, o médico tentando segurar o máximo, 6 meses e meio. Falei, Senhor, pode nascer hoje, porque a tua palavra me deu paz. A tua palavra me deu alegria. Eu acredito que eu fui a única pessoa da família que estava alegre naquele momento. E ele realmente nasceu no outro dia. Às 7h40 da manhã, acontecendo as graninhas. E a cara do médico, quando veio falar comigo assim, se prepara que daqui a uns 7 dias ele morre. Somente tinha sido visitado pelo Deus na noite anterior. O mundo vem e bate. Pá! Mas se Deus falou com você, amados, e revelou o plano dele,
Fecha com esse plano e segue. Ah, mas a ciência diz que é muito difícil sobreviver com esse peso, com essa insuficiência respiratória, vai ficar cego porque o oxigênio em excesso ali na incubadora queima a retina. Olha aqui, ó. Não preciso falar mais nada. Deus é fiel, irmão. Esse mundo está dando pancada na tua vida, está tentando deixar você numa caminhada sem rumo, a caminho de um Emaús qualquer aí, entristecido. Ouça Deus falando com você. E Ele está falando, amados. Nós temos uma particularidade tremenda. Você já viu um Deus se esforçando tanto para falar com a criatura quanto nós? Deus te ama demais, amados. Ele ama demais. E é por isso que Ele faz dessa forma. Não permita que essas pancadas que o mundo vai dar na tua vida cauterize, cria ali aquela camada dura que você já não consegue mais ouvir o sobrenatural de Deus. Mantenha os seus ouvidos ali, ó, antenados com o reino, porque Deus está falando diariamente nas nossas vidas. Usa, irmão, usa a palavra, usa a tua leitura, te responde no teu íntimo, no teu quarto à noite. Quando você está chorando, desesperado, Ele vem e muda a situação. Foi assim comigo nessa experiência. Então guarda isso para a tua vida, meus irmãos. Não permita que o mundo e as ciladas que ele vai aprontar, porque vai aprontar, cauterize a tua vida, impeça os seus olhos, os seus ouvidos de estarem ligados no sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus, você entende isso, irmão? Amém, que benção. O que a gente vai fazer então quando acontece isso? Vamos voltar para a Bíblia lá comigo. 24, agora a gente vai ler o 25 e o 27. Então eles me disse: como vocês são insensatos, demoram para crerem em tudo que os profetas disseram. Parece que está falando para você hoje essa palavra aí. Se examina aí você, parece que a palavra está falando para você. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para então entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Amém? Olha que maravilhoso. Homens entristecidos ali, porque mesmo com a sua experiência inicial com Jesus, sofreram um golpe doloroso do mundo, uma perda dolorosa. E aí Jesus vem e traz para eles uma palavra de esperança. Jesus faz exatamente o que eles está em Lamentações 3:21, amados. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A aparição de Jesus ali ao lado daqueles homens, mesmo sem ele entender quem eras, Jesus não faz nada de sobrenatural. Jesus simplesmente refresca a memória daqueles homens sobre tudo que já tinha sido feito, desde Moisés, os profetas, até os dias de hoje. Olha que maravilha. Quem sabe você está precisando que Jesus refresque a sua memória de maravilhas que Ele fez na tua vida, para que esse coração aí que está dolorido ainda não está mais, né? Está sofrível, aquela mente que está fechada e não está enxergando o sobrenatural de Deus. Jesus, junto com essa caminhada aqui com os discípulos, ele começa a falar de tudo que Deus fez, Pai dele fez, desde Moisés até os dias de hoje, para que fosse cumprido o motivo da nossa alegria. Então Jesus está falando: olha só, beleza, o mundo te deu uma pancada muito forte, isso vai acontecer mesmo, isso é verdade. Que sorrisão dela para mim ali agora, olha que coisa linda. E isso é verdade, mas olha só, deixa eu te lembrar tudo que eu já fiz por você. Deixa eu te lembrar tudo que o meu Pai já fez por você. E vem falando, e vem falando, e vem falando, e vem falando, e vem trazendo a memória, e vem trazendo a memória, e vem trazendo a memória. E aí de repente a tristeza começa a ser deixada de lado. Num processo em que o mundo veio e machucou, Jesus entra e vem dizendo: tudo bem, mas eu tenho feito de tudo, desde a antiguidade até os dias de hoje, para que você viva feliz, para que você viva plenamente, para que você viva o melhor dessa terra. Aleluia. Amém? É trazer a memória, amados. Muitas vezes a gente não
está mais ouvindo, está deixando essa couraça se criar de tanta pancada que a gente está tomando do mundo, e parece que você olha para a tua vida para trás e você só enxerga coisas ruins, tristeza, desesperança, dor, tudo que te aflige. Amados, acalma, centraliza a tua vida e lembra que Deus fez coisas na sua vida. Lembra que Ele moveu experiências na sua vida. Lembra de cura, lembra de palavra de renovo, lembra de porta de emprego, lembra de bênçãos na saúde, lembra do seu casamento que foi restituído, lembra, traz a memória, busca na palavra do Senhor. Jesus, ele vai aqui, amados, esses dois discípulos eram judeus, já conheciam as Escrituras, não era essa Bíblia nossa, claro, conheciam os antigos, principalmente a Torá. Então, o que Jesus está falando, olha só, vocês estão tristes porque o mundo está fazendo com vocês agora, mas eu já estou fazendo com vocês há muito tempo. Eu já estou transformando coisa na vida de vocês há muito tempo. A experiência que vocês tiveram comigo, 1, 2, 3 vezes, confirma isso. E eu vou te dizer, tem mais experiências para vivermos com o Senhor amanhã. Tem mais coisas para vivermos com o Senhor amanhã. Jesus, nesse momento, ele vem com todo o amor de Deus. E vem trazendo a memória, juntamente com essa memória, ele vem trazendo a esperança a esses homens. Falando, substituindo o que o mundo bateu e colocando aquilo que Deus fez. O mundo tem batido muito em você, meu irmão? Está difícil em algum momento? Substitui a pancada do mundo pelo aquilo que Deus já fez na sua vida. Toda vez que você lembrar de algo muito triste que está acontecendo com você, é real, amados. A gente não vive uma utopia de um mundo maravilhoso depois que aceitou a Jesus, sem dores, sem algumas tristezas, sem alguns percalços. Isso acontece. Só que toda vez que isso acontecer, lembra que aconteceu e você tem algo de Deus que também aconteceu. Então você pega isso que Deus já fez na tua vida e substitui. Coloque em cima disso. Se algo precisa ser esquecido, não é o que Deus fez, mas sim o que o mundo está tentando fazer na sua vida e na minha vida, amém? Isso sim você vai deixar de lado, isso é o que você vai se considerar, para que você continue caminhando feliz, na alegria da experiência. O pastor Walter fala algo que eu concordo muito com ele, né? Pessoas, hoje em dia acho que nem tanto, mas fala muito da experiência do primeiro amor. Amado, a experiência do único amor. Não tem primeiro, é único, é pleno, é absoluto. A obra de salvação que já chegou para a nossa vida já está completa. O que Jesus fez, aquilo que ele acabou de fazer aqui anteriormente nesses versículos, o ressuscitar, o tomar o lugar dele na glória de Deus, é pleno, é absoluto, nada mais precisa ser feito. Ou seja, o que nós precisamos para deixar de andar tristes é viver a plenitude daquilo que Cristo tem para nós e não aquilo que o mundo nos oferece. Viver somente o que o mundo está oferecendo, amados, pode nos levar a ser ciladas de quando o mundo nos bater, entristecemos. Viver aquilo que Jesus Cristo nos oferece através da cruz vai fazer com que, independente do que o mundo esteja fazendo, a gente continue a viver alegre, a gente continue a viver feliz. A gente não vai caminhar sem foco, a caminho de Emaús, a gente vai continuar caminhando feliz. Como eu falei, às vezes você está rindo, quem te conhece, sabe das suas causas, não está nem entendendo porque você está rindo. Rapaz, não era para ele estar rindo não, era para ele estar triste, hein? Era para esse cara estar muito chateado. Por que ele está rindo? Porque você tem o amor de Deus na sua vida. Porque a obra redentora de Cristo Jesus, a experiência que foi marcada na tua vida, é um referencial de que Ele vive e não está mais morto e que um dia Ele voltará. Então a minha alegria não está na realização desse mundo, a minha alegria está na realização daquilo que Cristo conquistou por mim. Amém? É uma alegria diferente, amados. É lógico, eu não estou fregando aqui, ninguém, eu gosto sempre de frisar isso, mas é para você viver feliz, é para você curtir, realizar seus sonhos. Quer uma viagem, quer um emprego tal, quer estudar na faculdade tal, eu quero me casar, eu quero... Realize os teus sonhos sim, busque em Deus todos eles, mas a sua visão, a sua realização plena e absoluta não está em nada disso, está somente em Jesus. Se você conseguir viver plenamente realizado e estabelecido naquilo que Jesus já conquistou para você,
Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Está escrito isso na Bíblia, não está? Na minha está. E eu creio firmemente nisso. Não é para basear a nossa alegria, a nossa esperança em algo que é do mundo, porque o mundo pode aprontar. É para basear a tua esperança naquilo que é pleno, eterno e absoluto, Cristo Jesus. Aí é uma certeza de alegria eterna. Por mais que momentos venham a acontecer ali de instabilidade, de tristeza, você perde um pouquinho o chão, se levanta e nesse momento, quando você está vivendo essa plenitude de Deus, Deus vai mover anjos ali para te ajudar. Eu creio. Pessoas, homens e mulheres que vão aparecer ali trazendo uma palavra de Deus, um renovo de Deus, lembrando talvez a você, lembrando a mim, assim, olha só, mas eu sei que Deus fez isso na tua vida, cara. Levanta a cabeça, Ele já fez uma vez, Ele vai fazer amanhã de novo. Está triste hoje, ok, mas olha quantas maravilhas o Senhor tem feito. E aí você levanta a cabeça e avança. Prossigo para o alvo, rumo à soberana vocação que está em Cristo Jesus. É isso o nosso caminho. Não é para um Emaús qualquer, triste, de cabeça baixa, entristecido. O nosso caminho é uma soberana vocação estabelecida em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. As nossas realizações vão se fazendo pelo caminho, as nossas alegrias, os nossos sonhos, mas o meu alvo sempre é Cristo Jesus. Se o mundo quiser aprontar alguma coisa nesse alvo, ele não toca, ele não mexe, porque o que Deus fez já está feito, cumprido, estabelecido e é pleno. A obra redentora de Jesus não tem mais o que ser feito para mim e para a tua vida. É o exemplo maior de Deus por nós. Motivo para a gente nunca andar de cabeça baixa. Que seja esse o motivo para você sempre ter sorriso, andar sempre feliz. Por mais que o momento às vezes não prevaleça essa felicidade, você vai viver na certeza de que amanhã esse teu Senhor vai fazer um cenário diferente. Vai trazer um cenário novo e um cenário de restituição. E é interessante, né, que é só um diálogo. Parece que acontecem coisas sobrenaturais, né? Na verdade, só acontece um sobrenatural ali no final, que é quando Jesus desaparece, né? A Bíblia não diz como, mas diz que saiu a presença deles. Foi diálogo, foi conversa. O poder que você tem na sua oração, meu amigo, é diálogo com Deus. Conversa com o Senhor. Saber ouvir, saber falar. A tua oração tem sido muito falada e pouco ouvida, presta atenção nisso. Ora, coloca tudo que você tem para colocar diante de Deus, a palavra te orienta a isso, mas mantenha o teu ouvido ligado, porque Deus pode te responder a oração naquele momento. Caminhada, conversa. A pessoa que está do teu lado pode trazer palavras de vida, pode ser anjo do Senhor na tua vida. Então conversa, interação, comunhão com a igreja, conversa, interação com o Senhor, oração. Isso vai mover, isso vai fazer com que a nossa mente esteja sempre renovada. Esse renovar, esse trazer a esperança de novo, né? E aí nós vamos avançar agora para os versículos 28 a 35. Nesse processo de caminhada ali, a Bíblia vai dizer, no capítulo 24, versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Emaús, né? Ele fez menção, Jesus, de ir adiante deles, mas eles convenceram a ficar dizendo, fiquem conosco, que é tarde, e os dias já estão chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, entregou o pão, e o abençoou, e o partiu, e deu a eles. E então ele desapareceu da presença deles. Disse eles um ao outro, é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Paramos aqui. É verdade que enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Deixa eu perguntar uma coisa para você nessa noite. Como é que está o seu coração? Não é o coração físico não. Eu sou de irmão, gente. Como é que está o seu coração nessa noite?
Esses discípulos estavam também entristecidos, amados, porque deixaram o coração esfriar com tudo aquilo que o mundo tinha apresentado para eles. Tudo real, não tinha nada fantasioso, coisas reais que aconteceram com eles. Jesus aparece, entra nessa história, começa a caminhar e conversar com esses discípulos, começa a trazer a memória, começa a fazer com que o coração deles arda, começa a incomodar, começa a gerar transformação. Nós somos um povo metodista, amém? Que bênção! Nós acreditamos na experiência do coração aquecido de John Wesley, que é algo muito parecido com o que esses discípulos viveram. John Wesley já era um pastor, já tinha feito viagem missionária, mas tinha dentro dele um vazio, uma tristeza, uma sensação que não era preenchido em momento algum. Até que na experiência do coração aquecido, ele diz algo muito parecido com o que eles falaram aqui, né? Senti o meu coração estranhamente aquecido. Isso foi um divisor de águas para a gente entender o impacto de John Wesley antes na sociedade, na Europa como um todo, e o impacto de John Wesley depois disso. Você aqui está experimentando o impacto desse homem. Nós aqui, como metodistas, estamos experimentando o impacto de um coração que estava frio e voltou a arder, e voltou a ser aquecido. E algo interessante, amados, que a gente vai perceber na caminhada desse discípulo, dentro desses últimos versículos que nós lemos, que é importantíssimo. Há um convite para que Jesus permaneça com eles. Você já aceitou Jesus na sua vida, eu tenho certeza disso. Agora, você já convidou Jesus para estar contigo hoje? Já parou para pensar nisso? Há um convite, amados. Esses homens, quando estavam andando com Jesus, eles começaram a perceber que tudo que Jesus falava aquecia o coração deles. Então, automaticamente, o que eles fizeram? Não vão mais me distanciar dele, vamos convidar, ele está querendo ir, ele está fazendo menção de à frente, né? Ou seja, eles devem já estar diminuindo o passo para parar, e Jesus continuava andando. Eles não, pai, fica aqui com a gente, no final do dia, fica aqui. A intenção deles, provavelmente, amados, era ouvir mais desse coisa que ardia o coração durante toda a noite. Já convidou Jesus para fazer teu coração arder hoje? Já falou, Jesus, olha só, o dia está muito difícil, o mundo aprontou um monte comigo hoje, e olha, eu estou até sem cabeça, Senhor, já chorei, mas olha só, vem fazer o meu coração arder hoje de novo, vem. Eu vou relembrar tudo que tu já fez na minha vida, Senhor. Eu vou voltar aqui na minha palavra, aqui, vou começar a ler, e vou começar a ver a tua mão poderosa agindo sobre mim. Então, Jesus, eu te convido, vem fazer o meu coração arder de hoje de novo. É um passo importante. Aqueles discípulos de repente poderiam se contentar só com aquele momento de conversa ali. Talvez, poxa, o cara trouxe uma ideia legal para a gente, estou me sentindo bem. Vamos ficar aqui, depois de amanhã a gente continua a nossa caminhada. Não, houve um desejo por algo mais de Jesus, mesmo sem saber que era Jesus. Eles estavam se sentindo bem, o coração deles estava começando a aparecer, amados, com o coração da experiência que eles tiveram em Jerusalém, com a experiência que eles tiveram em Jesus. Se você for parar para pensar, você vai lembrar exatamente como é que ficou o seu coração quando você teve a sua experiência com o Senhor. O que esses discípulos estão falando, olha só, continua com a gente, para o nosso coração voltar a arder como ardia antes, porque quando você fala, o meu coração arde. Então, se o mundo está batendo forte na tua vida, meus amados, eu quero que você nesse momento tenha essa certeza. Convida Jesus para entrar na sua vida e pede para Ele fazer teu coração arder de novo. Porque a obra Ele já começou na sua vida. Talvez o mundo tenha feito você se entristecer ao longo da sua caminhada, mas você tem um Cristo Jesus que pode verdadeiramente transformar a tua vida, transformar esse seu momento e fazer o seu coração novamente ser aquecido, arder, queimar, aquela sensação de que você está feliz, você não entende nem bem o porquê, mas eu estou feliz, algo está acontecendo na minha vida, uma transformação, você está lembrando de tudo que Deus fez, e aí o mundo começa a perder espaço, você começa a preencher a sua mente, o seu coração com aquilo que Deus já fez, e aí vai começar a arder mesmo, e aí vai começar a queimar, e aí você vai começar a desejar ficar cada vez mais na presença dEle, naquele que é capaz de reacender a chama do seu coração.
Aquele que é capaz de fazer arder um coração que talvez está triste, um coração que está sofrendo, um coração que está caminhando meio que sem sentido. O foco da fé ali, né, de toda, era Jerusalém. Eles estavam caminhando para outro lugar. Tão grande era a tristeza. E se você nessa noite chegou aqui, teu coração está meio frio, eu te digo que Jesus pode fazer o seu coração arder nessa noite. Arder mesmo. Talvez mais do que a primeira experiência que você teve com Ele. Talvez até mais forte do que tudo isso. Para a gente caminhar para o final, já. Essa caminhada do discípulo de Emaús, amados, traz para a nossa vida exatamente como é que é a nossa caminhada no mundo. É basicamente isso que a gente vive. Um momento com Jesus que gera uma transformação na nossa vida. Momentos em que o mundo vem e bate em você de uma forma tão forte que você fica meio sem chão. Momentos que Jesus vem e reaquece essa chama no teu coração. É uma caminhada vivida por esses homens que gera uma transformação. Coisas que eles foram vivendo, parece que foram reabrindo os olhos dele. O que Jesus começava a falar, aqueles homens foram tirando esse canto, foram preparando os ouvidos, foram preparando os olhos, foram incomodando o coração. O mundo pode ser bem cruel, nem sabe disso. Mas Jesus pode ser muito mais maravilhoso que qualquer coisa na sua vida, meu irmão. Será que hoje nós estamos na mesma condição dos discípulos, mesmo já tendo experimentado o que Jesus tinha a oferecer? Estavam andando tristes, abatidos por essas situações adversas do mundo? Se nos encontramos dessa forma, não é para ter vergonha. Talvez você está com o coração entristecido porque você mesmo sabe onde você pecou, onde você caiu, onde você tropeçou. Isso gera constrangimento mesmo. O amor de Deus nos constrange, gente. Não tem outra possibilidade. Mas se depara com esse amor de Deus, é constrangedor para nós que somos pecadores. Mas isso não pode ser um motivo para você não permitir que o Espírito Santo visite a tua vida. E que Jesus comece a trazer à sua memória as coisas que vão te dar esperança. E começar a fazer novamente esse coração arder. Um coração que arde por vidas, por Jesus, por pessoas. Todo esse processo, né, que os discípulos vão fazendo, finaliza aqui nos versículos 33 e 34. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Os pais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram os que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no momento do partir do pão. Perceberam? Caminhando para Emaús sem rumo, uma tristeza. Jesus vem e muda a história de vida. Eles voltam correndo para Jerusalém. A palavra do Senhor está sendo bem clara para mim e para você nessa noite, amados. A tua tristeza está te levando para um lugar que Deus não quer. O que o mundo fez e te magoou, está te fazendo cauterizar o seu coração, impedindo que esse coração seja aquecido. Só que Deus tem promessas para a sua vida. As experiências que você viveu não foram à toa. Tudo aquilo que Ele já fez, o momento que você aceitou Ele como Senhor e Salvador, tem um propósito, não pode ser apagado, por mais doloroso que seja o mundo na minha e na sua vida. Os discípulos que estavam caminhando sem rumo para Emaús,
quando tem o seu coração ali aquecido novamente pela presença de Jesus, voltam para Jerusalém, voltam para o lugar das bênçãos, voltam para o lugar das experiências, voltam para o lugar onde estava sinalizada a esperança do povo de Israel. Não é para caminhar entristecido não, amados. Não é para ficar envergonhado, talvez porque o seu pecado te fez tropeçar, e você hoje se encontra mais distante de Deus, o seu coração não está ardendo mais. É para ter a certeza que Jesus está de coração aberto, tentando, desejoso de fazer a sua memória ser novamente ativada, para que você volte a ter um coração ardendo na presença dele. Toda obra, como o próprio Jesus diz nessa caminhada, desde Moisés, ou seja, desde o início, profetas, até hoje, amado, foi para que o teu coração ficasse sempre ardendo pelo Senhor. Não é para que o seu coração se esfriasse, não é para que você vivesse uma vida de tristeza. Tudo, a Bíblia toda, amados, tudo isso aqui que a gente lê, todas as nossas experiências, é o fruto do amor de Deus por nós. Não tem peça solta, tudo é perfeitamente amarrado pelo Senhor, para que através de Cristo Jesus o nosso coração voltasse a arder. Em nome de Jesus. Que Deus possa dar ainda mais experiências para cada um de nós. Para na medida que o mundo tentar nos enganar, a gente tem algo do reino para apresentar. Algo vindo da parte do Senhor. Amém?